Nessa aula eu quero apresentar para vocês o que é necessário para começar a trabalhar com bolos caseiros. E já te adianto que o investimento é muito baixo, por isso que bolos caseiros é tão interessante, porque você consegue começar na cozinha da sua casa. Provavelmente você já tem tudo o que precisa na cozinha da sua casa. Eu considero 3 coisas essenciais de equipamentos e utensílios para começar a trabalhar com bolos caseiros. Quais são elas? Liquidificador, forno e formas. Nossa, Val, só isso, pessoal. Para quem está começando, tem pouco investimento, só isso já é o suficiente para começar a trabalhar com bolos caseiros. Ah, mas e batedeira? Então, quero contar para vocês que 90% das minhas receitas do curso é feita com liquidificador. Tem receitas de batedeira pelo método cremoso? Tem, mas a grande maioria são receitas de liquidificador. E por que são receitas de liquidificador? Porque aqui eu estou apresentando os bolos caseiros para vocês por uma visão comercial. E quando eu falo por uma visão comercial, eu tô querendo dizer que é para vocês venderem esses bolos caseiros em grande quantidade, é para vocês escalarem essas vendas. E quando a gente pensa em escala, nós precisamos escolher receitas que sejam práticas, com poucos processos. E as receitas de liquidificador são perfeitas, porque ela consiste em apenas 2 processos. Você bate no liquidificador e depois você mistura com os ingredientes secos. Então é um processo muito simples de preparo e com isso eu consigo otimizar mais o meu tempo. Isso significa que as receitas de batedeira não são boas? Não, as receitas de batedeira são excelentes, só que geralmente elas têm mais processos no preparo. E pensando nessa parte de escala, é legal que a gente escolha um método que nos dê mais praticidade, justamente para a gente poder fazer esse volume de bolos e escalar essas vendas. Então, se você tiver liquidificador, você já consegue produzir muitas receitas de bolos caseiros. Mas é claro que existe outros utensílios que também vão te ajudar na produção de bolos caseiros. Só que aqui eu quis focar no que é essencial para aquela pessoa que realmente está iniciando agora e que quer investir pouco. Então, é o liquidificador, o forno e as formas. Muito provavelmente, liquidificador e forno vocês já devem ter em casa. O seu investimento vai ser nas formas. As formas eu tenho vários modelos, mas aqui eu vou apresentar aquele modelinho básico para você começar a trabalhar com bolos caseiros. Então, vou apresentar aqui um pouquinho desses equipamentos e utensílios essenciais que eu citei aqui para vocês. Então, vamos falar sobre o liquidificador. Liquidificador. Qual que é a melhor marca para trabalhar com liquidificador? A marca que você tem aí na sua casa, a marca que cabe no seu bolso. Você não precisa fazer um investimento se você já tem um liquidificador na sua casa. Ah, Val, não tenho liquidificador, quero comprar. Qual que é a recomendação? A única recomendação que eu faço aqui é que quando vocês forem comprar, procurem um liquidificador de uma alta rotação, porque isso faz diferença na hora que está processando o alimento. E se você conseguir, compra um liquidificador com capacidade de 2 litros, porque assim você consegue dobrar as receitas. Menos que 2 litros, você vai ter que se limitar a fazer uma receita por vez. Então, um liquidificador com capacidade de 2 litros, e aí quando eu falo capacidade, eu tô falando aqui do copo, tá bom? Um liquidificador com capacidade de 2 litros, vai ser possível dobrar as receitas. Hoje eu tenho um liquidificador industrial na minha loja, mas eu demorei 2 anos para investir num liquidificador industrial. Eu trabalhei por 2 anos com liquidificador doméstico, com forno doméstico. Então você não precisa ter essa preocupação de fazer altos investimentos em equipamentos agora. Até porque eu só recomendo que você faça um investimento em um equipamento industrial depois que você tiver com uma produção diária de bolos caseiros em torno de 50 unidades. Menos que isso, é possível você trabalhar com o liquidificador doméstico mesmo, tá? Por isso que eu falo que tudo que você precisa, você já tem na sua casa. Forno. Forno você também vai usar o que você tem aí na sua casa. Você não precisa fazer um investimento em um outro forno para começar. É claro que cada forno tem suas peculiaridades, mas para quem está começando, não faça altos investimentos. Hoje, qual que é o forno que eu utilizo lá na minha loja? É um forno de lastro, porque entre os industriais é o forno mais em conta e é o forno que eu consigo assar uma remessa grande de bolos caseiros, porque quando a gente aumenta a demanda, o mais importante é que a gente consiga assar uma remessa grande de bolos caseiros. Então, eu tenho 2 fornos de lastro lá na loja e cada forno assa 9 bolos por vez.
E aí eu vou fazendo uma rotatividade, faço uma produção, coloco para assar, enquanto uma remessa está assando, eu vou lá e produzo outra remessa. E na sua casa não vai ser diferente, você vai fazer da mesma forma, só que usando aí o forno que você já tem. Agora eu quero falar de alguns utensílios que são necessários para essa produção também. Então eu expliquei aqui para vocês que a maioria das minhas receitas são de liquidificador. Como que funciona essa produção? Primeiro, eu bato os ingredientes líquidos com a fruta ou aquele ingrediente que vai dar sabor ao bolo. Eu falo que eu faço bolo caseiro de verdade, porque boa parte dos meus bolos vai uma fruta na receita. Aí eu faço uma misturinha aqui no liquidificador e depois que eu faço essa misturinha, eu transfiro ela para um bowl. O bowl que eu tenho aqui é um bowl de vidro, tá? Um bowl grande, de aproximadamente aí 4 litros, mas pode ser um bowl também de plástico, pode ser uma bacia que você utilize só para isso, tá? O importante é você ter um recipiente para você transferir a mistura do liquidificador. E aí depois que você transfere a mistura do liquidificador aqui, você adiciona a farinha de trigo e é nesse momento aqui que a gente utiliza o fouet. Então, o fouet que eu recomendo para vocês é um fouet de arame, tá? De preferência um fouet profissional, procurem assim, fouet profissional. Ele tem mais ou menos aqui uns 35 centímetros, ele é grandão, então ele possibilita que você mexa bem aqui a massa e ele mistura muito bem essa massa. Eu recomendo muito que vocês tenham um fouet, porque é diferente você misturar a massa com o fouet e misturar a massa com a espátula, tá? Então, o fouet, ele vai ajudar a agregar a farinha na nossa mistura líquida que nós fizemos no liquidificador. No curso eu explico todo esse processo para vocês. Aqui eu só estou explicando sobre os utensílios, tá? Então, de preferência, um fouet profissional com mais ou menos 35 centímetros para ser um fouet grandão e vocês conseguirem mexer bem essa massa aqui, tá bom? Conforme a sua produção for aumentando, você vai ter que aumentar também o tamanho do seu bowl, tá? É importante ressaltar isso aqui para vocês. Mas inicialmente, um bowl médio, ele já vai te atender bem, tá bom? O outro utensílio é uma espátula. Para que serve essa espátula? Então, primeiro eu misturei aqui a massa, né? Aí depois que essa massa tá misturada, às vezes fica acumulado aqui na lateral um pouquinho de farinha. Então essa espátula ela serve para você raspar bem aqui a lateral, terminar de fazer a mistura da massa aqui. E ela serve também para na hora que você for fazer a distribuição dessa massa para as formas, você consiga raspar muito bem essa massa aqui do bowl. Além disso, vocês vão aprender coberturas. Então, você precisa de uma espátula de silicone para você mexer as coberturas, tá bom? Então, é importante que vocês tenham esses utensílios básicos, tá? Então, isso daqui é básico para vocês terem. Talvez vocês tenham que adquirir aí, fazer um investimento em um fouet, que eu acho que não é muito comum as pessoas terem fouet profissional. E talvez você tenha que investir num tamanho de bowl adequado para preparar as massas. Mas, no geral, espátula você já deve muito provavelmente ter. Agora eu quero mostrar para vocês as formas. Qual que é a forma que eu indico para vocês começarem a trabalhar? Essa daqui, que é aquela forma clássica. O nome dessa forma aqui é forma suíça, mas ela é conhecida também como forma com furo. Tamanho. Qual que é o tamanho que eu recomendo para vocês? O tamanho de 18 centímetros de diâmetro. Essa forma aqui, por exemplo, ela tem 18 centímetros de diâmetro, 8 centímetros de altura e 14 centímetros no fundo. Por que que eu gosto desse tamanho? Porque ao longo desses 10 anos eu já testei alguns tamanhos de bolo. E aí eu vou explicar para vocês por que que eu escolhi esse tamanho aqui. Porque esse é um tamanho comercial. É um tamanho que tem um custo-benefício bom para você produzir e que você vai conseguir colocar um preço comercial, um preço com prática do mercado. Agora, quando você faz um bolo muito grande, você gasta mais para produzir aquela receita, concordam? Quanto maior a sua receita, quanto maior o seu bolo, maior o custo para você produzir aquele bolo. E com isso, maior o seu preço também. E aí esse preço não fica tão comercial. Porque a gente não pode se apegar
ao concorrente, mas a gente tem que entender que existe mais ou menos ali uma prática do mercado, um valor do mercado. A gente tem que tentar estar mais ou menos ali dentro do valor que está sendo praticado. E esse tamanho de bolo aqui nos permite isso, o tamanho de 18 centímetros, tá? E quantas fatias rendem um bolo feito nessa forma? Rende 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. Mas Val, e se o meu cliente quiser um bolo maior? Você vai oferecer 2 bolos para ele. Você vai falar que é uma vantagem levar 2 bolos, porque assim ele escolhe 2 sabores diferentes e agrada mais paladares. Nós temos que saber argumentar com os clientes, tá? É você que conduz o atendimento e não o contrário. E eu trabalho com esse tamanho de bolo já há algum tempo e tenho uma aceitação muito boa por parte dos meus clientes. Então tudo é uma questão de você apresentar o seu produto para o cliente. É só com esse modelo de forma que eu trabalho? Não, não é só com esse modelo de forma que eu trabalho. Isso daqui é o básico para você começar. Com essa forma aqui, você vai fazer os bolos tradicionais, vai fazer o bolo vulcão. Mas existem outros modelos que eu vou apresentar agora para vocês. E quando você faz um bolo em um modelo diferente de forma, você está criando uma categoria nova de bolos caseiros. Então agora eu vou apresentar essas formas que o investimento é um pouquinho maior, tá? Então essa daqui é melhor para quem está começando porque o investimento é mais baixo. Essas daqui já vai ser um investimento um pouco mais alto. Mas comecem com calma, comecem com o básico e depois vocês vão evoluindo gradativamente, tá? Quando vocês forem fazer novas aquisições, analisem qual que é o modelo de bolo que vocês querem trabalhar, tá bom? Não começa com vários modelos de uma vez. Vai lançando no seu cardápio um modelo por vez. Então, vou começar aqui com os bolos tradicionais e com o bolo vulcão que eu consigo fazer nessa forma. Beleza, o próximo modelo de bolo que eu quero fazer é o modelo Charlotte, que é feito nessa forma aqui, tá? Essa daqui, o nome dessa forma é forma ballerine decorada Charlotte. Por que ela recebe esse nome Charlotte? Porque ela tem o formato da torta Charlotte. Para quem não conhece, a torta Charlotte é uma torta que na lateral vem vários biscoitos e forma esse detalhe, né? Então, quando os biscoitos estão ali um do ladinho do outro, ele forma esse detalhe. Então, essa forma aqui, ela imita a torta Charlotte, por isso que ela recebe esse nome. E quando eu comecei a produzir os bolos nessa forma aqui, eu categorizei esses bolos como bolos Charlotte, justamente para dar a mesma denominação que a forma tem, tá? Você vai perceber que tem uma cavidade. Nessa cavidade, nós colocamos cobertura e fazemos a decoração. E quando você desenforma o bolo, ele fica com esses detalhes aqui da forma. Qual que é o tamanho dessa forma aqui? Ela tem 22 centímetros de diâmetro na parte interna, por 6 centímetros de altura. Tem alguns sites que colocam na descrição 23 centímetros de diâmetro, mas é porque eles estão considerando essa bordinha, tá? Então vocês precisam ficar atentos só a esse detalhe, vai ser 22 ou 23, tudo vai depender se está sendo considerado a parte interna ou se está sendo considerado também essa partezinha aqui externa, que é a bordinha da forma, tá? Então esse daqui é um bolo muito elegante, eu adoro a categoria de bolos Charlotte e depois eu quero mostrar com mais detalhes para vocês esse bolo. Esta forma aqui é a forma de coração. Eu uso muito essa forma no Dia das Mães e no Dia dos Namorados, porque ela traz essa coisa romântica, né? Que essas datas têm. Então eu gosto de fazer o bolo Red Velvet nessa forma aqui, porque fica lindo aquele bolo vermelho, cheio de morangos ou então de brigadeiros brancos aqui por cima, porque ela também tem essa cavidade e nessa cavidade aqui nós também colocamos cobertura, tá? Qual que é o tamanho dessa forma aqui? Vamos tirar as medidas. Ela tem 20 centímetros de diâmetro por 4 centímetros e meio de altura, tá? Esse é o tamanho que eu utilizo, porque normalmente as pessoas compram esse bolo aqui para presentear.
Então vai presentear um namorado, vai presentear a mãe. É muito legal você montar kits com esse formato de bolo, fica muito bacana. Dá para você montar cesta, dá para você criar muita coisa utilizando os bolos caseiros e principalmente quando tem uma temática, né? Então esse daqui é o bolo de coração e ele casa muito bem com essas datas um pouco mais românticas. Quero mostrar agora uma categoria que eu amo, que são os mini caseirinhos, tá? Então essa daqui é uma forma bem pequenininha, ela cabe na palma da minha mão. Eu faço os mini caseirinhos. No curso eu ensino para vocês 20 sabores de mini caseirinhos. O mini caseirinho é um bolo que eu vendo muito bem no delivery, porque eu faço a massa, coloco aquela cobertura bem cremosinha por cima e as pessoas compram como porção individual para comer no café da tarde, depois do almoço. Então é um bolo que eu vendo muito bem no meu delivery, tá? E qual que é o tamanho dessa forminha aqui? Essa forma, ela tem 12 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. É um bolo individual, tá? Então você faz aqui o bolinho e joga a cobertura por cima. Outro bolinho individual que fica assim, gente, um charme, é o mini charlotinho. Eu comecei a fazer esse bolinho aqui para acompanhar o café. Então, se você hoje tem uma confeitaria, tem um ateliê, esse bolinho fica lindo para você servir com um café. É uma porção individual. E os meus clientes têm encomendado este bolinho aqui como lembrancinha. Então, eu já fiz como lembrancinha para empresas, eu já fiz como lembrancinhas para aniversário. Então, você consegue explorar os bolos caseiros em diferentes frentes, em diferentes momentos. E esse daqui vai render uma porção individual, tá? Então essa daqui é a mini forma suíça. Qual que é o tamanho dessa forma? Ela tem 9 centímetros de diâmetro aqui na abertura e 4 centímetros de altura e você consegue fazer um bolinho individual. Ela é um pouquinho menor que essa, tá? Mas os dois são considerados bolos em porções individuais, tá? Que são bolos pequenininhos. Continuando aqui, eu quero apresentar para vocês agora a forma que eu uso para fazer os bolos piscina, tá? Então, o bolo piscina, ele é feito nessa forma aqui. Essa forma se chama ballerine, tá? Então, ela é uma forma que ela tem uma cavidade, ó, bem considerável, tem 3 centímetros aqui de cavidade. Quando você faz o bolo, ele fica com essa cavidade e você preenche essa cavidade de cobertura. Esse bolo aqui, ele é excelente para aniversários. As pessoas encomendam muito para cantar o parabéns, tá? Tanto ele como o vulcão. Mas esse daqui acaba sendo uma proposta mais interessante para o aniversário, porque você consegue fazer uma decoração bem elaborada aqui na parte de cima. No curso eu ensino diversos sabores e combinações. Então a gente tem o bolo de chocolate com caramelo salgado, o bolo piscina torta de limão, o bolo piscina torta de frutas vermelhas, os clássicos, que é o prestígio, o brigadeiro com morango, cenoura com brigadeiro, porque a gente tem que ter um pouquinho de tudo no nosso cardápio. Então tem que ter aqueles sabores clássicos e tem que ter também aqueles sabores um pouco mais diferenciados, tá? Então dá para explorar muitas propostas com esse modelo de forma aqui. E ele fica mesmo com bastante cobertura, então substitui muito bem um bolo de festa, tá? Eu vendo muito essa proposta de bolo aqui para aniversários, ok? Qual que é o tamanho da forma que eu utilizo? Essa daqui, ela tem 23 centímetros, tá? De diâmetro por 8 centímetros de altura. E o fundo tem 19 centímetros de diâmetro. Essa cavidade aqui, ela tem 3 centímetros, tá? Se eu não me engano, vocês encontram essa forma aqui como forma ballerine rebaixada, porque tem algumas formas desse modelo que essa parte aqui é um pouco mais rasinha, não cabe tanta cobertura. Eu gosto de trabalhar com essa que é rebaixada, porque você consegue colocar uma média de umas 400 gramas de cobertura aqui dentro, tá? Então é bastante cobertura, por isso que substitui muito bem um bolo de festa. Então esse é um dos modelos, uma das categorias de bolos caseiros que eu trabalho. E aí, no curso, eu mostro para vocês que até mesmo o básico, até mesmo o clássico, dá para você diferenciar, né? Dá para você ter uma apresentação diferenciada.
Então, para fazer os bolos caseiros básicos, né, o mesmo bolo que eu faria nessa forma aqui, eu posso fazer nessa forma suíça decorada. Essa daqui tem 18 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura, ou seja, é o mesmo tamanho dessa daqui, tá? As duas têm o mesmo tamanho. O que difere? Esse daqui, na hora que você desenformar, ele vai ficar com todos esses gominhos. E essa apresentação aqui acaba sendo diferenciada em relação a essa forma, que é toda lisa, mas dá para você trabalhar com os dois modelos. Outro jeito de você apresentar esse bolo aqui é fazer o semivulcão. Como que é o semivulcão? Você coloca a cobertura só no centro e aí você deixa aparente essa parte aqui da lateral, porque nós temos esse detalhe em gomos. Então você preenche só o furo central e faz a decoração só aqui em cima. E a massa fica toda aparente. Então dá para você trabalhar com os bolos caseiros tradicionais e dá para você trabalhar com o semivulcão. Tudo isso daqui, gente, eu apresento dentro do curso nos mínimos detalhes e falo para vocês quais são qual que é a quantidade de massa que você precisa colocar em cada forma, tá? Eu lancei recentemente o Baby Caseirinho. O Baby Caseirinho eu também faço na forma suíça decorada, só que ela é um tamanho menor, tá? Qual que é o tamanho dessa forminha aqui? Essa forminha aqui, ela tem 13 centímetros de diâmetro na abertura e 6 centímetros de altura, tá? Então 13 por 6, aqui é o Baby Caseirinho. Esse bolo aqui rende 4 fatias e eu faço esses bolinhos, eu monto esses bolinhos em pratinhos decorados para a festa. Então fica assim um charme, uma fofura. Ele é ótimo para aquelas celebrações mais intimistas, que só vai cantar parabéns você e mais 2 pessoas ali, e até mesmo para as crianças. Então vai fazer um café da tarde para as crianças, esse bolinho aqui atende super bem, tá? Então apresentei aqui alguns modelos de formas. Eu trabalho com todos esses modelos. Cada modelo é uma categoria de bolos caseiros. Tudo isso eu ensino nos mínimos detalhes dentro do curso e tem ainda outros modelos de formas dentro do curso. Eu não consegui trazer tudo aqui, mas eu trouxe o que eu acho mais interessante, tá? Lembrando que para você que está iniciando, o ideal é que você inicie com essa forma, tá? Essa daqui, ela é a forma que eu mais utilizo. Essas outras aqui eu utilizo também. Isso traz muito diferencial para o meu trabalho, porque eu apresento um bolo diferente para os meus clientes, mas a minha produção, né, a maior parte da minha produção é feita com essa forma aqui, tá bom? Até porque eu vendo muito o bolo vulcão na minha loja e o bolo vulcão é feito nessa forma, tá? Então eu apresentei o que é essencial para você começar a trabalhar com bolos caseiros e mostrei que existem outras possibilidades, outros modelos de formas que você pode começar a trabalhar depois. Então seja gradativo, comece com o tradicional e aos poucos você vai agregando novas categorias de bolos caseiros no seu cardápio.